pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso tapete meia-lua do modelo Talismã Júnior. Na videoaula anterior, que foi a parte 1 do nosso tapete, finalizei aqui com vocês até a 6ª carreirinha aqui de bloco de ponto agarradinho e iniciei a carreirinha de pontos baixos. Nessa videoaula agora, vamos finalizar a carreirinha de pontos baixos e vamos dar início à 7ª carreira de bloco de ponto agarradinho. Eu espero, então, que vocês gostem do restante do passo a passo e que vocês consigam fazer. Vamos, então, para a nossa videoaula. Prontinho, pessoal! Já dei uma super adiantada aqui, então, e já estou finalizando a minha carreirinha de pontos baixos, trabalhando um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior, certo? Finalizado o meu último pontinho baixo, vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto e vou virar o meu trabalho aqui para o lado direito, certo? Aqui, então, pessoal, vamos fazer a nossa carreirinha de número 7 de ponto agarradinho, tá bom? Então, a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 e essa agora é a de número 7. Aqui, pessoal, a gente sempre vai iniciar com 3 pontos altos, contando as 3 correntinhas do início. Então, venho no meu segundo ponto, trabalho um ponto alto. E no meu terceiro ponto baixo, trabalho um ponto alto, ficando com 3 pontos altos aqui no início. E nessa carreira agora, vamos ter apenas 8 aumentos. Vamos fazer 4 de um lado e 4 de outro, deixando a parte reta aqui, certo? O nosso primeiro aumento, vamos marcar da seguinte forma. Após fazer aqui os 3 pontinhos do início, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, eu vou colocar aqui, então, o meu primeiro marcador. Novamente, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no de número 7, vou colocar aqui, então, a minha segunda marcação. Novamente, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, vou colocar o meu terceiro marcador. E o meu quarto marcador, eu vou pular novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de base. No de número 7, eu vou colocar aqui, então, a minha quarta marcação, certo? Então, aqui a gente pulou 6 pontos baixos. No de número 7, a gente colocou, então, a nossa marcação. Após marcar aqui, então, o quarto marcador, eu vou agora pular 12 pontos baixos. No de número 13, é que eu vou colocar a minha quinta marcação. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No de número 13, eu coloco aqui, então, a minha marcação. Então, entre o quarto e o quinto aumento, vamos ter 12 pontos baixos, tá bom? Marquei aqui, então, o quinto marcador, eu volto a pular apenas 6 pontos. No de número 7, coloco, então, a minha sexta marcação. Então, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, a minha marcação. Novamente, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco a minha marcação. E o meu último marcador, que é o de número 8, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, eu coloco aqui, então, a minha oitava e última marcação, ficando com 4 aumentos de um lado, a parte reta e 4 aumentos do outro, tá bom? Então, agora, para executar, é super fácil. Aqui, a gente vai ter 3 blocos de ponto agarradinho de forma normal. Por isso que a gente pulou 6 pontos de base. No de número 7, a gente vai ter um aumento. Então, aqui a gente vai ter 3 blocos de ponto normal, 1 com aumento. 3 blocos normal, 1 com aumento. 3 blocos normal, 1 com aumento. 3 blocos normal, 1 com aumento. Essa parte reta, a gente vai ter 6 blocos de ponto agarradinho normal. Por isso, a gente pulou 12 pontos baixos de base. E aqui, a gente faz um aumento, 3 blocos normal. Um aumento, 3 blocos normal. Um aumento, 3 blocos normal. Um aumento. E para finalizar, a gente vai finalizar com 3 blocos normais e depois os 3 pontos altos, tá bom? Então, vamos executar aqui agora a nossa carreira. Então, pessoal, finalizei aqui, então, os 3 pontos. Eu venho no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. Sempre passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo pontinho, trabalho o ponto agarradinho. Fiz aqui, então, o meu primeiro bloco normal, utilizando 2 pontos baixos de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto.
passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto baixo, trabalho aqui então um ponto agarradinho. Finalizei o segundo bloco de ponto agarradinho de forma normal. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho o ponto agarradinho. Finalizei aqui então 3 blocos de ponto agarradinho de forma normal. No próximo pontinho é onde a gente colocou a nossa primeira marcação. Então, em todo lugar onde a gente tem a nossa marcação, eu vou trabalhar um ponto alto e um ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base, formando aqui então um aumento. Então, como aqui é apenas uma repetição, igual eu expliquei para vocês anteriormente, eu vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já cheguei aqui no meu último aumento aqui da nossa 7ª carreira de bloco de ponto agarradinho. Então, vou retirar, então, o meu último marcador. Retirei o meu último marcador, eu venho aqui no meu mesmo ponto baixo de base e trabalho um bloco de ponto agarradinho de aumento. Então, eu faço um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, volto no mesmo pontinho e trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. Finalizei aqui, então, o meu último bloco de aumento. Vamos fazer 3 blocos de ponto agarradinho de forma normal, utilizando 2 pontos baixos de base para cada bloquinho. Então, trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, venho no próximo ponto, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. Próximo ponto, um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho o ponto agarradinho. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. Ficamos no total aqui, pessoal, com 38 blocos de ponto agarradinho nessa 7ª carreira aqui, contando apenas as carreirinhas do bloco, tá bom? Então, para finalizar, a gente vai finalizar com um ponto alto para cada ponto baixo de base, ficando aqui, então, com 3 pontos altos aqui no final. Finalizados os 3 pontos altos, eu vou virar aqui, então, a minha peça para o lado avesso, vou voltar aqui no mesmo pontinho alto e vou dar início aqui, então, ao meu primeiro pontinho baixo. E aqui vamos fazer uma carreirinha apenas de pontos baixos sem fazer nenhum aumento. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, e já estou finalizando a minha carreirinha aqui, então, de pontos baixos. Feito aqui o meu último ponto baixo na 3ª corrente, vou subir com 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto e vou virar a minha peça aqui, então, pro lado direito. Vamos fazer agora a nossa 8ª carreira de bloco de ponto agarradinho. Então, aqui a gente sempre inicia com 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, aqui, então, cheguei no 3º ponto baixo, onde eu trabalhei aqui, então, o meu 2º ponto alto. Então, a gente ficou com 3 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais, certo? Nesta carreira agora, vamos ter 10 aumentos, tá bom? E aqui vai ser a mesma repetição até chegar no final. Após fazer aqui, então, os 3 pontinhos, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. No de número 7, eu vou colocar aqui, então, a minha primeira marcação. Então, entre um marcador e outro, vai ter 6 pontos de base. Então, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, eu coloco, então, o meu 2º marcador. E assim, vamos fazer até colocar 10 marcações no total, tá bom? Então, vou colocar as 10 marcações aqui e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, coloquei aqui, então, os meus 10 marcadores com a mesma repetição que eu expliquei. A gente pula 6 pontos, no de número 7 coloca o marcador. Pula 6 pontos, no de número 7 coloca a marcação. Ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marcações ao todo, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar da mesma forma das carreiras anteriores. Em todo lugar onde a gente colocou o marcador, a gente vai ter um aumento. Nessa 8ª carreira de bloco de ponto agarradinho, vamos fazer 3 blocos normais, por isso que a gente fez 6 pontos baixos, e no próximo um aumento, tá bom?
Então, aqui a gente vai trabalhar no próximo ponto baixo. Um ponto alto, sempre a gente passa a agulha por baixo, busca o fio, aí a gente vem no próximo ponto, trabalha aqui então o ponto agarradinho. Finalizei o meu primeiro bloquinho aqui então, certo? No próximo ponto, faço um ponto alto. Passo a agulha por baixo, busco o fio, vou no próximo ponto, trabalho o ponto agarradinho. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho aqui então o ponto agarradinho. Finalizei aqui então 3 blocos de ponto agarradinho, utilizando 6 pontos baixos de base. No próximo ponto baixo, a gente tem o nosso primeiro aumento. Então, eu vou fazer um ponto alto, finalizei o ponto alto, eu passo a agulha por baixo, busco aqui o meu fio, vou voltar no mesmo ponto baixo de base, onde eu fiz o ponto alto, e trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. Assim, eu fiz o meu primeiro bloco de ponto agarradinho com aumento. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, em todos os lugares onde eu coloquei o marcador, a gente vai fazer um bloco de ponto agarradinho com aumento. Eu vou dar uma super adiantada e quando eu estiver chegando aqui no meu marcador de número 10, eu retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então. Cheguei no meu último marcador aqui, então, da nossa 8ª carreira de bloco de ponto agarradinho. Então, vou retirar aqui, então, minha marcação e vou trabalhar um ponto alto e um ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base, formando aqui, então, o nosso último aumento. Para finalizar, a gente vai fazer 3 blocos normais. Então, eu trabalho em 6 pontos baixos, 3 blocos de ponto agarradinho. Fazendo um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho o ponto agarradinho. Próximo ponto, trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. Após o nosso último aumento, fiz 3 blocos de ponto agarradinho normal e sobrou 3 pontos baixos. Vamos fazer aqui, então, um ponto alto para cada ponto baixo aqui de base. Finalizei aqui, então, o meu terceiro pontinho no meu último ponto baixo. Eu viro aqui a minha peça para o lado avesso, alongo aqui um pouco o meu fio que tá aqui na minha agulha, volto no mesmo pontinho alto e trabalho o primeiro ponto baixo da minha carreira. E aqui a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior, até chegar no final, tá bom? Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, eu vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma mega adiantada aqui, então, fazendo os meus pontos baixos, fazendo sempre um ponto baixo para cada ponto feito aqui da carreira anterior, tá bom? Para dar início à próxima carreira, eu vou subir com 3 correntinhas equivalentes ao ponto alto e vou virar a minha peça aqui, então, para o lado direito. Agora, eu venho no meu segundo ponto baixo, trabalho um ponto alto. E no terceiro ponto baixo, trabalho um ponto alto, ficando com 3 pontos altos aqui no início, certo? Para dar início agora à nossa 9ª carreira de bloco de ponto agarradinho, eu vou utilizar 12 marcadores, tá bom? Aqui, então, a gente vai ter uma pequena alteração no centro aqui do nosso tapete. Para marcar aqui, então, o nosso primeiro marcador, após fazer os 3 pontos altos, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de base. No de número 7, eu vou colocar aqui, então, meu primeiro marcador. Vou pular novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, o meu marcador. Pulo novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, o meu terceiro marcador. Novamente, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, a 4ª marcação. Novamente, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, a 5ª marcação. Novamente, eu vou pular
1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, o meu sexto marcador. Após colocar aqui, então, as 6 marcações, eu vou pular 2 pontinhos apenas. No terceiro ponto, eu vou colocar aqui, então, o meu marcador de número 7, tá bom? Aqui, então, a gente vai voltar a pular 6 pontos de base e vai colocar no de número 7 a nossa marcação. Então, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. De número 7, eu coloco aqui, então, a minha marcação. Novamente, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, a marcação. Até completar aqui, então, os 12 marcadores. Eu vou colocar aqui e já retorno. Bom, pessoal, já coloquei aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 marcadores aqui, então, certo? Lembrando que após marcar aqui o de número 6, a gente pula apenas 2 pontos de base, tá certo? Para executar aqui os nossos blocos, é super simples. Em todo lugar onde a gente não tem aqui o marcador, a gente trabalha o bloco de ponto agarradinho utilizando 2 pontos baixos de base. Onde a gente tem a marcação, a gente trabalha o bloquinho no mesmo pontinho, certo? Então, aqui, como é apenas uma repetição das carreiras anteriores, como eu já expliquei para vocês, vamos trabalhar aqui, então, 3 blocos de ponto agarradinho normal, um com aumento. 3 blocos de ponto agarradinho normal, um com aumento. 3 blocos de ponto agarradinho normal, um com aumento. Apenas aqui, após a gente fazer o nosso sexto aumento, a gente vai fazer apenas um bloco de ponto agarradinho normal. Aí, a gente trabalha no próximo ponto o nosso sétimo aumento, tá bom? Como aqui é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma super adiantada aqui, então, e quando eu estiver chegando aqui no meu último aumento de número 12, eu retorno novamente para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então. Já cheguei na minha última marcação. Então, vou retirar aqui o meu último marcador. E como eu expliquei, onde a gente tem um marcador, a gente trabalha no mesmo ponto baixo de base, um ponto alto e o ponto agarradinho, formando, então, um aumento, tá bom? Finalizei, então, o meu último bloco de ponto agarradinho de aumento. Para finalizar a nossa carreira, vamos fazer 3 blocos de ponto agarradinho normal, utilizando 6 pontos baixos de base. Então, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho agora no próximo ponto e vou fazer o ponto agarradinho. Próximo ponto, um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, criando a laçadinha na frente do ponto, venho no próximo ponto baixo, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. Finalizei o segundo bloco de forma normal. No próximo ponto, trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho aqui, então, o meu ponto agarradinho. Finalizei 3 bloquinhos de forma normal. E agora, sobrou 3 pontos baixos. Trabalho aqui, então, um ponto alto para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Então, aqui nessa carreira, pessoal, ficamos com um total de 49 blocos de ponto agarradinho. 3 pontos altos no início e 3 pontos altos no final. Eu vou deixar uma foto aí do passo a passo que a Dani fez, para que ninguém fique com dúvidas, tá bom? Aonde a gente fez os bloquinhos de aumento e onde a gente trabalhou os bloquinhos de forma normal, tá bom? Então, pessoal, após a gente finalizar aqui nosso último ponto alto, eu viro aqui, então, pro lado avesso, dou uma alongadinha aqui no fio, volto no mesmo pontinho alto de base e trabalho o meu primeiro ponto baixo. E vamos fazer aqui, então, um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior, até chegar no final, tá bom? Então, como é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma super adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já estou finalizando a minha carreirinha de pontos baixos, fazendo apenas um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior, certo? Então, aqui nessa carreira de pontos baixos, a gente não trabalha aumento.
Após finalizar aqui, então, o meu último ponto baixo, eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho aqui do ponto alto e vou virar o meu trabalho aqui para o lado direito, certo? Esta carreira que vamos fazer agora é a nossa 10ª carreira de bloco de ponto agarradinho e nela eu não vou trabalhar nenhum aumento agora. Então, para dar início, após fazer as 3 correntinhas iniciais, eu venho no meu segundo ponto baixo e trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, ficando com os 3 pontos altos aqui do início, certo? A partir de agora, vamos trabalhar o bloco de ponto agarradinho normal. Eu venho no próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto, feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no meu próximo pontinho baixo de base, vou introduzir a agulha, busco o fio, trabalho aqui então o ponto agarradinho. Próximo ponto, um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho aqui então o ponto agarradinho. Então, a gente vai ficar com 49 blocos de ponto agarradinho, que é a mesma quantidade de blocos de ponto agarradinho da carreira anterior aqui, tá bom? Então, como a gente não vai fazer nenhum aumento, eu vou dar uma super adiantada aqui então, e já retorno para finalizarmos a nossa carreira juntos, tá bom? Lembrando que agora todos os nossos blocos, a gente utiliza 2 pontos baixos de base para fazer cada um dos nossos blocos, tá bom? Então, vou dar uma adiantada e já retorno. Prontinho, pessoal, já deu uma super adiantada aqui, então, trabalhando essa carreira de bloco de ponto agarradinho sem fazer nenhum aumento, tá bom? Então, a gente fica com 49 blocos de ponto agarradinho e vai sobrar 3 pontos baixos aqui. Então, para finalizar a nossa carreira, vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto baixo aqui de base. Chegando aqui, então, no meu último ponto baixo, trabalho o meu terceiro pontinho ficando assim. Vou virar meu trabalho agora para o lado avesso e vamos fazer agora a carreirinha de pontos baixos sem nenhum aumento. Então, eu volto no mesmo pontinho onde eu finalizei aqui o último ponto alto e vou trabalhar o meu primeiro pontinho baixo. E assim, vamos fazer um ponto baixo agora para cada ponto feito da carreira anterior. Como é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, então, trabalhando um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Quando finalizar aqui o último ponto baixo, vamos dar início à próxima carreira, subindo com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. Vou virar o meu trabalho aqui, então, para o lado direito, que está assim. Agora, pessoal, a gente vai fazer 12 aumentos aqui na nossa 11ª carreira de bloco de ponto agarradinho, tá bom? Então, eu vou iniciar com os 2 pontinhos altos e as 3 correntinhas para ficarmos com 3 pontos altos aqui no início, certo? Então, eu venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto e no próximo ponto baixo, um ponto alto. Ficamos aqui, então, com os 3 pontos altos aqui do início, certo? Fiz aqui os 3 pontinhos, a minha primeira marcação será no 7º ponto baixo após o meu terceiro pontinho aqui, considerando as 3 correntinhas como meu primeiro ponto. Então, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, no de número 7, eu vou colocar aqui, então, a minha primeira marcação. Vamos ter 6 marcações aqui com a mesma repetição e vamos ter uma parte reta aqui, tá bom? Então, aqui, vou colocar os 6 primeiros marcadores, pulando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de base. No 7º ponto, colocamos aqui, então, o marcador. Pulo novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de base. No de número 7, coloco aqui a marcação. Pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco a marcação. Novamente, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, a minha 5ª marcação. Pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, a minha 6ª marcação, ficando desta forma aqui por enquanto. Quando você colocar a 6ª marcação, a gente vai pular agora 14 pontos baixos de base. Então, eu vou contar
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos. No de número 15, é que eu vou colocar aqui, então, a minha sétima marcação. Então, a gente vai ter aqui, então, 14 pontos baixos de intervalo do sexto ao sétimo pontinho aqui de aumento, tá bom? Agora, a gente vai colocar os outros 5 marcadores da mesma forma que fizemos deste lado. Agora, a gente pula apenas 6 pontos de base. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco, então, a marcação. Novamente, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui a marcação. Novamente, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco a marcação. Pulo novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, a marcação. A última marcação da mesma forma. Pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, a minha marcação. Então, a gente vai ficar com 12 marcações aqui, tá bom? Para executar aqui, é super simples. Vamos fazer 3 blocos de ponto agarradinho normal, um bloco de ponto agarradinho com aumento. 3 blocos de ponto agarradinho normal, um bloco de ponto agarradinho com aumento. 3 blocos de ponto agarradinho normal, um bloco com aumento. E vamos fazer assim até chegar no nosso sexto aumento aqui. Quando você fizer o seu sexto aumento, aí você vai fazer 7 blocos de ponto agarradinho de forma normal. Por isso que pulamos 14 pontos baixos de base. E aqui, depois que você fizer os 7 blocos de ponto agarradinho normal, você vai iniciar aqui, então, o sétimo aumento. Aí, fez o sétimo aumento, você volta a fazer 3 blocos de ponto agarradinho normal, um com aumento. 3 normal, um com aumento, tá bom? Assim, a gente vai fazer até chegar no final. Como a execução aqui dos pontos é apenas uma repetição, então, eu vou dar uma super adiantada nessa carreira e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já estou aqui finalizando a minha carreira. Cheguei, então, no meu marcador de número 12. Então, vou retirar aqui a minha marcação. Lembrando que em todos os pontos baixos onde a gente tem a nossa marcação, vamos trabalhar um bloco de ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base. Então, eu trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, volto no mesmo pontinho e trabalho aqui, então, o meu ponto agarradinho. Finalizei o meu último ponto de aumento, vou trabalhar 3 blocos sem nenhum aumento. Então, eu trabalho um ponto alto no próximo ponto, passo a agulha por baixo, busco o fio, vou introduzir no próximo ponto baixo a minha agulha e vou fazer aqui, então, o ponto agarradinho. Próximo ponto baixo, faço um ponto alto, no próximo, um ponto agarradinho. Finalizei o segundo bloco sem aumento. No próximo ponto, trabalho um ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, e no próximo ponto, trabalho um ponto agarradinho. Finalizei 3 bloquinhos sem aumento e sobrou 3 pontos baixos. Para finalizar a nossa carreira, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto baixo aqui de base, tá bom? Então, aqui no meu último pontinho, eu trabalho o meu último ponto alto. Eu vou deixar, pessoal, uma foto aí do passo a passo que a Dani fez, para que ninguém fique com dúvidas, tá bom? Em todo lugar onde a gente tem a nossa setinha amarela aí, é onde a gente fez os nossos blocos com aumento. E onde tem as setinhas vermelhas, são o bloco que a gente fez utilizando 2 pontos de base, tá bom? Então, com a nossa carreira finalizada, eu vou virar aqui, então, pro lado avesso. Virei aqui pro lado avesso, eu vou voltar no mesmo pontinho e vou trabalhar o meu primeiro pontinho baixo. E agora, vamos seguir fazendo a carreirinha de pontos baixos sem fazer nenhum aumento, trabalhando um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior, tá bom? Como aqui é apenas uma sequência de repetições, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, já estou finalizando a minha carreirinha de pontos baixos.
trabalhando um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Finalizei aqui o meu último ponto baixo, eu vou subir com 3 correntinhas para darmos início aqui, então, à nossa carreirinha de número 12 de bloco de ponto agarradinho, tá bom? Então, sempre aqui no início, a gente faz as 3 correntinhas equivalentes como primeiro ponto alto e trabalha sempre 3 pontos aqui, certo? Então, venho no meu segundo ponto baixo, trabalho um ponto alto e agora no meu terceiro ponto, um ponto alto, ficando com 3 pontos altos aqui no início. Vamos fazer agora 14 aumentos nessa carreira de número 12, tá bom? Lembrando que eu estou contando apenas a carreirinha de bloco de ponto agarradinho. Então, aqui é o seguinte, a gente vai ter 7 aumentos deste lado, vamos ter uma parte reta e 7 aumentos deste lado aqui, tá bom? Então, o nosso primeiro marcador será dessa forma. A gente vai colocar aqui, fez os 3 pontinhos, certo? E vamos pular 6 pontos de base. No de número 7, vamos colocar a primeira marcação. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco a primeira marcação. Pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco a segunda marcação. Novamente, coloco a marcação sempre aqui no 7º ponto até completar 7 marcadores, tá bom? Então, vou sempre contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco a marcação. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, a minha marcação. Pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui, então, a minha marcação. Pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloco aqui a minha marcação aqui, então. Agora, eu vou fazer a minha última marcação antes da parte reta. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, de número 7, coloco aqui, então, a marcação. Então, eu trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcadores aqui, certo? Sempre pulando aqui após os 3 pontos altos, 6 pontos de base, no 7º ponto a gente coloca a marcação. Na parte reta aqui, pessoal, a gente vai pular 12 pontos baixos. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos baixos. No de número 13, vamos colocar aqui, então, o nosso 8º marcador aqui, certo? E aqui a gente vai espelhar o mesmo que fizemos aqui no início. Agora, a gente vai colocar o restante dos nossos marcadores até completar 14 marcações, pulando 1, 2, 3, 4, 5, 6. No de número 7, coloca aqui, então, a marcação. Então, eu vou colocar aqui minhas marcações e já retorno. Prontinho, pessoal, já coloquei, então, os 7 marcadores deste lado aqui também, tá bom? Vou deixar uma foto aí pra vocês verem melhor, porque aqui não dá pra vocês verem o tapete como é que está ficando, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Aqui, a gente vai fazer igual nas carreiras anteriores. Onde a gente não tem o marcador, a gente vai fazer aqui, então, o bloco de ponto agarradinho de forma normal. E onde temos o marcador, o bloco de ponto agarradinho no mesmo ponto baixo de base. Então, a gente vai iniciar, como a gente pulou 6 pontinhos aqui, a gente vai trabalhar 3 blocos de ponto agarradinho de forma normal, utilizando 2 pontos de baixo de base. Então, no nosso próximo ponto, a gente faz um bloco de ponto agarradinho de aumento, no mesmo ponto baixo de base. A gente vai fazer 3 normais, 1 de aumento, 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 até chegar aqui no 7º aumento. Fez aqui o 7º aumento, você vai fazer aqui, então, 6 blocos de ponto agarradinho de forma normal. Por isso que pulamos 12 pontinhos aqui de base, tá bom? Finalizou o 6º bloquinho de forma normal, utilizando 2 pontos baixos de base. A gente vai fazer aqui, então, o nosso 8º aumento. Fez o 8º aumento, a gente volta a trabalhar 3 blocos normais, 1 de aumento. 3 normais, 1 de aumento, tá bom? Como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada aqui, então, e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, e cheguei no meu último marcador, onde vamos trabalhar o nosso último aumento aqui. Então, vou retirar a minha marcação. E neste mesmo pontinho baixo onde eu tinha meu último marcador, eu vou trabalhar um ponto alto. Feito o ponto alto, passo a agulha por baixo, busco o fio, volto no mesmo ponto baixo de base e trabalho o ponto agarradinho.
Assim, a gente finalizou o nosso último bloco com aumento. Aqui, pra gente finalizar a nossa carreira, vamos fazer 3 blocos de forma normal, usando 2 pontos de base. Então, trabalho um ponto alto no ponto baixo, passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho aqui, então, o ponto agarradinho. Próximo ponto, faço um ponto alto, próximo ponto, o ponto agarradinho. Finalizei o segundo bloco de forma normal, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Passo a agulha por baixo, busco o fio, venho no próximo ponto, trabalho aqui, então, o meu ponto agarradinho, ficando assim. Ao todo, a gente ficou nessa carreira com 62 blocos de ponto agarradinho no total, tá bom? Sobrou aqui 3 pontos baixos. Vamos finalizar fazendo um ponto alto para cada ponto baixo feito da carreira anterior. Finalizei aqui, então, o meu último pontinho, ficando com 3 pontos altos. Eu vou virar o meu trabalho para o lado avesso. E agora, vamos fazer uma carreira inteirinha, apenas de pontos baixos, sem fazer nenhum aumento, tá bom? Então, eu dou uma alongadinha aqui, volto no mesmo pontinho, trabalho o meu primeiro ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, estou finalizando a minha carreirinha de pontos baixos, tá bom? Fazendo sempre um ponto baixo para cada ponto feito da carreira anterior. Finalizei o meu último ponto baixo, eu já posso puxar um pedaço maior de fio e posso cortar aqui, porque a nossa próxima carreira será com o fio verde, tá bom? Como a nossa videoaula já tá ficando bem longa, eu vou encerrando a segunda videoaula por aqui e volto na terceira videoaula pra gente dar continuidade, então, com o nosso fio verde aqui, fazendo a base para ser das nossas flores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!